Aqui mais uma live de quarta-feira. Toda quarta-feira às 21h21 a gente está aqui para falar de um tema em específico, né? Onde a gente aprofunda um pouco mais. E o tema de hoje é um checklist para você encontrar os melhores fornecedores para você. Uma coisa que eu queria deixar clara logo de cara: o melhor fornecedor para mim pode não ser o melhor fornecedor para você. Então a gente tem que entender que esse é um lado, é um ponto que é relativo, né? Então a gente precisa analisar coisas, né, pontos do nosso negócio para a gente encontrar o melhor fornecedor para a gente. A gente não tem que comparar de repente como no nosso caso aqui, né, que a gente tá em comunidade aqui. Então, de repente, o melhor fornecedor para Adriana não é o que é melhor para Valéria, que não é o melhor para Letícia. Então, cada negócio vai ter suas características, né, o seu público-alvo, o poder aquisitivo do público-alvo, o tipo de semijoia que você quer vender na sua marca, né, que é a entrega que você quer fazer para sua cliente. Então, isso tudo vai determinar quem são os melhores fornecedores. Por exemplo, tô começando minha marca agora e eu quero uma pegada, né? Eu quero ter peças mais luxuosas. Então, eu preciso para ter essas peças mais luxuosas, eu preciso ter clientes que tenham poder aquisitivo para comprar essas peças mais luxuosas. Eu, como vendedora, né? Como a dona da marca, tenho que me posicionar de uma maneira mais luxuosa, né? Eu tenho que estar com o meu visual mais caprichado para usar essas peças de luxo para despertar o interesse dessas clientes. E, consequentemente, meus fornecedores têm que estar alinhados com essa expectativa que eu tenho. Eles precisam ter essas peças que vão atender o meu público. Então, não adianta eu procurar um fornecedor que tenha o melhor preço, que entregue mais rápido, mas que não tenham essas peças com mais pedras, né? Umas peças mais caprichadas, mais elaboradas para atender esse público. Então a gente tem que alinhar tudo isso, todos esses pontos. E o primeiro check, né, da nossa lista é justamente esse, é o alinhamento de ideias, né? O tipo de peças que você vai comprar no fornecedor com o que a sua marca espera. Então, e a sua cliente, né, também. Então, você tem que estar muito alinhadinho com isso. O que a sua marca quer proporcionar para a cliente? Então, a partir daí, essa cliente tem poder aquisitivo para isso? Ok, a gente está definindo aí a nossa persona, né, aquela cliente ideal para comprar do nosso negócio. A partir desse momento, então, já que você já definiu que você quer trabalhar com peças luxuosas, por exemplo, você vai encontrar fornecedores que tenham essas peças. E se a minha marca for de peças mais baratas, eu quero fazer um grande volume de vendas, não me interesso por peças luxuosas, o meu público é classe C, por exemplo, né? Então, o que eu vou precisar procurar? Eu vou precisar procurar fornecedores que tenham peças mais lisas, com menos zircônias, peças mais do dia a dia, com preço mais acessível. De repente, até se eu comprar posso até pensar até em comprar de um atacadista, né? Para eu poder eliminar uma das etapas aí de compras, para eu poder comprar mais barato, já que eu vou trabalhar com a quantidade, que eu vou ganhar na quantidade. Então eu preciso procurar atacadista não, um distribuidor, né? Nesse caso eu vou precisar de um distribuidor para eu comprar e eliminar o atacadista do processo, para eu poder comprar mais barato, uma quantidade maior, para eu vender muito mais, tá? Então tudo tem que estar alinhado. Não adianta eu querer vender peças luxuosas e procurar fornecedores que tenham peças mais simples. Então a gente, até pelo Instagram, a gente consegue procurar o fornecedor adequado pra gente, né? Se você quer trabalhar com peças de luxo, por exemplo, você vai colocar lá, atacadista de semijoias de luxo, semijoia de luxo, atacado de semijoia. Então você vai procurar esse tipo de fornecedor, tá? Uma vez que você tem encontrado, vamos lá para o nosso segundo ponto da lista, né? Uma vez que você encontrou esse fornecedor, você vai fazer vai fazer um questionário com ele, né? Você vai fazer uma série de perguntas para entender como é que ele trabalha, tá? E ver se vai te atender. Então, essa seria o segundo ponto do nosso checklist, tá? Que tipo de perguntas, então, que você vai fazer para ele, né?
você vai começar a entender as características das peças. Então você vai procurar saber qual é a milesimagem que ele trabalha, né, a quantidade de ouro que é depositada. Você trabalha com verniz, para você entender como é que é essa peça, para você, na hora de apresentar para os seus clientes, você ter mais convicção do que está falando, né? Você passar mais segurança. Então, você vai procurar entender, né? Vai perguntar para ele quais são as características dessa peça. Ele vai descrever tudo para você, tá? E aí, a gente vem aqui com outros pontos, né? Que a gente vai chegar lá na qualidade, na troca, na garantia e tal. Mas, assim, é muito importante que você saiba o que você está comprando. Por exemplo, quem quer trabalhar com peças mais elaboradas, né? Você vai procurar uma qualidade melhor, você vai ver se tem uma quantidade maior de ouro nas peças, como é que é essa garantia. Então, você tem que estar preocupado com isso. É claro que quem vai pagar mais caro pelas peças, ela vai querer uma qualidade maior. E, de repente, aquele pessoal que está comprando a peça muito baratinha, sabe que é baratinha, então você, de repente, vai dar uma garantia menor, né? Para poder você chegar ali naquele valor, né, que as pessoas estão esperando comprar, né, para comprar. Então, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta da Letícia. No começo, mas no começo não tão simples saber, né? Eu pensei e penso ainda. É questão de conversar, tá? Você tem que conversar, você tem que tirar as suas dúvidas antes de qualquer coisa. A gente não chega para comprar um carro e chega lá na concessionária e fala, eu quero aquele carro. Não, você quer saber se aquele carro é econômico, se o IPVA é caro, qual que é o desempenho dele na estrada. Então, hoje você até pode procurar essas informações na internet, né? Para comprar um carro, você chega lá e de repente já sabe. Mas quando você está comprando uma coisa, principalmente quando você está vinculando aí essa compra, você junto ao teu cliente, à tua cliente, então você precisa mesmo fazer várias perguntas, você precisa entender bem o que você está trazendo para a tua cliente, né? Que tipo de peça você está trazendo para a tua cliente. Então você tem que se informar você tem que tirar o máximo de informações do fornecedor. E na hora de fazer um pedido, faz um pedido mínimo, né, para você experimentar, para ver se você gosta dessas peças, tá? Para ver se vai ter boa aceitação, se vai ter defeito, se vai ter algum tipo de problema com os clientes. Então esse aí seria o terceiro ponto, né? Você fazer um pedido mínimo de um fornecedor que você ainda não conhece, que você não tem referências. Se der problema, você pelo menos não comprou demais, né? Na hora vai se aborrecer menos, né? Vamos dizer que você chegou lá e comprou 3, 4 mil de um fornecedor que você não conhece, aí você não gostou da mercadoria, aí como é que você faz? É mais complicado, né? Então, quando você não conhece, é melhor você comprar menos, tá? Experimenta, aí depois de 1 ou 2 meses você vai comprando mais. Se as clientes não estiverem devolvendo, né? Porque estragou, porque escureceu, porque arrebentou, alguma coisa desse tipo, então é melhor você fazer assim, vai devagar, vê se vai dar tudo certo, usa, né, pega uma peça para você, usa bastante, vê o que vai acontecer, e aí depois então você volta nesse fornecedor, se for o caso, compra mais, né. Mas a gente tem que observar, né, bem os detalhes das peças. As peças nos dizem muito, né, em termos de qualidade. Então a gente tem que estar sempre de olho lá no acabamento. Então, com isso, com essa questão de qualidade de acabamento, a gente passa lá para o nosso próximo item da lista, que é justamente a qualidade. Então, foi lá, comprou ou está pensando em comprar, observa bem, vê se tem se as peças são lixadinhas, se as peças não têm rebarbas, se as zircônias são cravejadas. Então preste atenção nesses detalhes. Se tem verniz, pergunta lá se tem o verniz protetor. Então é muito importante você trazer para a sua marca, né, já que você, entre você e o cliente final, entre o fornecedor e o cliente final tá você, tá a sua marca. Então é muito importante o que você vai mostrar para o seu cliente final. Porque quando ela tá comprando, ela não quer saber se ela tá comprando do fornecedor A, B ou C. Ela tá comprando de você, da sua marca. Então é você que tá lá colocando a cara. Então é muito importante que você observe bem a qualidade. E aí, já passando para o próximo item, vamos fazer
uma listinha de coisas que a gente deve perguntar para o fornecedor, para a gente poder conhecer, e depois com o tempo você não precisa estar se preocupando com isso, né? Porque é realmente um relacionamento ali que você vai ter com ele por um bom tempo. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu tenho fornecedores tem um fornecedor que é desde o início, então já tem 17 anos que eu trabalho. Então a gente vai confiando, né? E você vai realmente... se tem problema, ele resolve teus problemas, porque é isso que tem que acontecer, tanto você, fornecedor, quanto você e seus clientes, né? A gente tem que procurar resolver logo os problemas. Então, esses fornecedores bons, conforme a gente vai se relacionando com eles, né? Vai criando vínculos com eles têm que resolver os nossos problemas. E é isso aí que a gente espera de um bom fornecedor, tá? Então, quais são, né, esses outros itens que a gente precisa perguntar e a gente precisa entender, e eu acho legal até se fazer uma tabelinha, sabe? Então, vamos lá então falar desses próximos itens, né, que a gente deve ficar perguntando ali pro fornecedor no início. A gente tá conhecendo, é natural, né? Então a gente tem que perguntar sobre a garantia, que tipo de garantia que eles dão, por quanto tempo eles cobrem, né? Por mais que a peça fique com você no seu mostruário por mais tempo do que a garantia oferece, tem que conversar sobre isso, né? Vamos supor que eu não vendi a peça em 1 ano, como é que você faz? Depois, se der problema, você troca? Porque a peça não foi vendida, né? A peça está no teu mostruário. Então, o que você pode fazer? Você pode abater. Vocês sabem o que é abatimento? Quando a gente está no fornecedor e a gente quer fazer abatimento ou devolução, que não são peças com defeito. Então, essa coisa de devolução é o seguinte: você vai fazer uma nova compra, tá? Tem que ser da segunda em diante. Então, você vai fazer uma nova compra. A maioria dos fornecedores aceita devolução de uma parte das peças que você comprou. Então, vamos supor que você... Geralmente é assim, essa devolução em cima da sua nova compra, tá? Então, você foi lá e fez sua primeira compra. Então, tem umas peças que você não vendeu. Geralmente eles aceitam essas peças como parte do pagamento da próxima compra. Então, estou lá na minha segunda compra. Aí eu comprei R$1.000. A maioria deles troca 10%, tá? Aceita 10% de devolução. Então, comprei R$1.000, ele vai aceitar R$100 de devolução. Isso é que eu quero que vocês chequem com eles, porque é importante isso. Então, fui lá, comprei 1.000, posso devolver 100. Não vendi um colar, todo mundo viu, não comprou. Então, pego esse colar no valor de R$100 e devolvo. Em vez de pagar R$1.000 para ele, eu só pago R$900, tá? Isso é troca ou devolução. Você está devolvendo uma mercadoria que você não vendeu e ele abate isso na sua nova compra, tá? Isso é uma ótima maneira da gente tirar do nosso estoque aquelas peças que ficaram paradas e não foram vendidas, tá? Lembrando que quanto maior for o seu relacionamento com o fornecedor, mais vezes você vai comprar dele e mais vezes você vai poder trocar uma parte dessas peças que você não vender, tá? Então isso é muito legal. Aí você tem que checar com ele como é que pode ser isso. E se ele vai aceitar peças mais antigas, é só o que está na coleção, só peças de 3 meses para trás. Então você tem que conversar e entender como é que ele trabalha, porque quem está chegando para ele é você, ele já tem a forma dele de trabalhar, então você tem que se encaixar ali naquela forma dele de trabalhar, tá? Mas essas trocas e devoluções são muito legais pra gente dar uma sacudida no nosso estoque, tá bom? Se você pulverizar demais seus fornecedores, você não vai conseguir ter esse tipo de relacionamento, né? Se ficar só comprando o mínimo de cada fornecedor, você praticamente nunca vai conseguir chegar ali e fazer uma troca. Então, quando a gente faz uma compra mais expressiva, você também consegue fazer uma troca mais expressiva, tá? Uma devolução, tá? É devolução o nome que a gente dá, trocas e devoluções. A troca, no caso, seria peças avariadas, né? Peças com algum defeito. Então, a gente tem que se informar sobre a garantia, né? As trocas e devoluções, o frete. Eu preciso que você mande para mim, você paga o frete? Aí ele vai falar, acima de R$500 eu pago frete, ou acima de R$1.000 eu pago frete. Então é legal você saber a partir de quanto ele paga o frete, tá? Se bem que se você pagar o frete, se você precificar direitinho, não vai ficar puxado. Mas às vezes você tá ali num limite, né? Por exemplo, se o frete, a partir de R$500, ele paga o frete. Aí você tá ali no limite, fez uma compra de 390 ou 450, você inteira mais 50 e aí você fica dispensado de pagar o frete. Então a gente tem que estar
ligada nesses detalhes, tá? Todos esses detalhes, no final das contas, fazem diferença. E também deixam esse relacionamento com o fornecedor mais claro. Você sabe o que vai esperar dele, né? Então, facilita muito. O último ponto que eu queria falar com vocês é sobre as condições de pagamento. Então, é muito importante que você, antes de fazer as compras, você veja quais são as condições de pagamento dele. Ele divide em 3 vezes, ele divide em 6 vezes, não é só disso que eu tô falando, tá? De repente, se você comprar um pouco mais, ele pode facilitar no pagamento, ou ele pode te dar um desconto maior se você pagar à vista. Muitos fornecedores trabalham assim. Se você comprar até 1.000, ele vai parcelar de um jeito. Se você comprar 3.000, ele vai parcelar de outro jeito, ou vai te dar um desconto maior. Então é muito importante que a gente converse com os fornecedores a respeito disso. E ali no momento que você conversa, depois você faz o seguinte, você coloca... faz uma anotação, ou faz uma tabela, né? Cria uma tabela e coloca todos esses detalhes para você entender, né? E uma próxima vez que você for nesse fornecedor, você vai lá dar uma olhada, dar uma estudada para ver como é que ele trabalha, tá? Então, gente, esses eram os pontos principais que eu queria trazer para vocês. Não importa qual é o fornecedor que vocês vão buscar para sua marca. O importante é que ele esteja alinhado com a expectativa que você tem, com o que você quer passar para as suas clientes. Ele tem que estar alinhado com o pensamento da sua marca, né? Com a identidade da sua marca. Então, como eu falei, não adianta você querer vender peças de luxo e procurar fornecedores com aquele preço bem baixinho e tal, que provavelmente não vão ter as peças que as suas clientes estão esperando encontrar da sua marca, tá? Analisar a característica das peças, né? Se elas têm qualidade, se elas são, por exemplo, se é o caso das peças de luxo, se elas são bem cravejadas, bem acabadas. Isso é muito importante, tá? Depois você vai ver, né, aqueles outros pontos que a gente conversou sobre a garantia, as trocas, quanto é que você pode fazer de devolução, se ele paga o frete, né, as condições de pagamento. Então isso tudo é muito importante. Então faz aí uma anotação para cada fornecedor, né, faz um bloquinho de nota aí ou uma tabela e coloca essas informações, tá? Agora eu vou deixar aberto aqui para vocês conversarem, para vocês perguntarem, vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia, tá bom? Vamos lá então, se vocês quiserem mandar pergunta para mim, podem mandar, à vontade. Vamos aproveitar esse espaço aqui, né, pra gente conversar um pouco. E para quem tá chegando agora, o que eu falei lá no início, né? A questão do fornecedor, ele tem que estar alinhado com a sua marca, tá? Não adianta você ver, minha amiga tem um fornecedor bom, então de repente o público dela é diferente do teu. Então pensa direitinho quem é o teu público-alvo, a tua persona, e aí sim você vai procurar fornecedores de acordo com as tuas clientes, tá? Não adianta isso aí estar desalinhado, isso tem que estar muito bem conjugado com o que você vende, com o que você quer transmitir para as suas clientes. O fornecedor tem que estar ali juntinho, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de colocar aqui na lista é a periodicidade de reposição que ele faz. Isso é muito importante, porque tem fornecedor que ele tem uma linha de produção. Então, você sempre vai ter aquele determinado brinco. Esse brinco fraldinha com pérola. Ele sempre vai ter. Então, se você precisar, preciso de mais 5 brincos de fraldinha com pérola. Ele vai lá e produz para você. Tem outros que não. Eles trabalham com coleção, acabou aquela coleção, eles não têm reposição, tá? Então, você também é legal checar isso na hora que for conversar, que for conhecer seus fornecedores, tá bom? A Carla tá dizendo que levou um golpe de uma empresa por imaturidade. No início a gente acaba ficando assim muito confiando no que eles falam, mas a gente tem que ter isso anotado para depois não se dar mal, sabe? A Contém o Charme tá dizendo que tá testando 2 fornecedores. Vamos ver como é que vai ser. Isso aí, tem que testar. Compra o mínimo, testa, vê se vai dar problema, se não vai. Não é só problema de defeito com as peças, né? É problema de relacionamento com eles também. Porque não adianta a gente ficar em uma relação que vai te dar dor de cabeça o tempo inteiro, que vai te aborrecer, né?
é o que eu falei, existem milhares de fornecedores, então a gente tem que encontrar os fornecedores que casem ali com a gente, né? É uma relação de ganha-ganha, eles ganham e você ganha. Não adianta só um lado ganhar, né? Tem que ser bom para todo mundo. A Ruth está falando que na primeira compra ela tem um fornecedor de peças de luxo, um casual e uma outra. É isso aí, de repente a gente tem, eu acho que o número ideal de fornecedores pra gente trabalhar é entre 4 e 5, acho que não me estenderia mais do que isso, eu já tive 20, é muita coisa, confunde a gente, você de repente não consegue fazer um volume de compras legal com cada um deles, e isso dificulta um pouco o relacionamento. Então quando a gente compra bem com os fornecedores, eles tratam a gente muito melhor, né? Então é legal você ter assim, um de luxo, um de peça casual ou peça clássica, né? Então é legal isso você fazer, tá super certo, Ruth. Contem Charme tá dizendo que tá vendo um fornecedor que pode fazer as peças que eu queira vender, peças diferentes. Vamos ver, isso não funciona muito bem na prática não, tá? Mas não custa tentar, né? Depois eles acabam não tendo reposição pra gente, sabe? O negócio é meio complicado. Mas eles colocam pra vender e a gente não paga nada por isso, só o custo, tem que ver isso direitinho. Quando a vantagem é muita, a gente tem que desconfiar. Fica ligada nisso, que isso não é muito comum de acontecer não, tá? Até porque tem horas que os fornecedores querem pegar a gente como cliente e eles prometem mundos e fundos e depois acabam não podendo cumprir. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Fica ligada. Mas é isso, gente. Então, assim, acho que a gente falou de vários pontos que eu acho legal depois de vocês anotarem isso, né? Depois que a live for pro ar, se vocês não tiverem anotado, porque são pontos que realmente a gente deve fazer como se fosse uma ficha, sabe? Vai entrevistar o fornecedor, então vai lá e anota aquilo tudo, porque isso te facilita muito. E até porque quando a gente está começando, a gente está vendo vários fornecedores ao mesmo tempo, né? E faz uma bagunça na cabeça da gente. Na hora a gente acha, não, ele falou isso, aí depois, não, e não sei se foi esse, foi o outro. Então é legal a gente anotar para ter certeza dessas coisas, tá bom? Gente, hoje eu vou ficando por aqui, não vou me estender muito. Quarta-feira que vem a gente tem mais live, tá? Tá direto, toda quarta, 21 e 21 a gente tá aqui. Precisando conversar, precisando falar alguma coisa, tem sempre caixinha aberta aí nos stories, tá? Então é isso, hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima live, tá bom? Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau!